Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. O tema de hoje: a formação do véu Adão. A palavra véu sempre foi para cobrir. Há certas religiões que usam um véu e a pessoa não sabe quem está atrás desse véu até que se tira o véu e se vê que é fulano ou fulana. Mas, nesta ocasião, nós sabemos que detrás de Jesus de Nazaré estava quem? O véu era a carne de Jesus e detrás estava Deus. Nós sabemos que Melquisedeque apareceu, o viram, recebeu dízimos de Abraão e seu nome, Melquisedeque. Mas quem estava detrás de Melquisedeque era Deus. Nós entendemos que Moisés foi um véu, a lei de Moisés. Mas, detrás desse véu, quem estava era Deus. E assim por diante, Deus usa muitos véus. Estávamos falando aqui no escritório que há um verso na Bíblia que diz: os que o olharam não se envergonharam. E por que teriam que se envergonhar de olhar a um ser que desce do céu com anjos e raios, com suas mãos e por seus olhos saindo, e uma autoridade, porque assim os evangélicos pintam, ninguém vai se envergonhar disso. O que a pessoa poderia se envergonhar de um ser humano ou um borico que diga que é Jesus Cristo, o Senhor, e vocês puseram os olhos nele, e depois diga, os que o viram não se envergonharam. Naturalmente, tem gente que não se envergonhará com um ser como o sistema pinta, mas sim vão receber muitas surpresas. Então, para começar falando desse véu Adão, porque Adão era um véu. Agora, quem estava detrás desse véu? Pois vamos ver. Diz em Isaías 54, esse é o primeiro verso da escritura que utilizaremos. Capítulo 54, verso 16, diz: eis que eu fiz o ferreiro que sopra as brasas no fogo e que faz a ferramenta para a sua obra. E eu criei o destruidor para destruir. Eu criei o destruidor para destruir. Quer dizer que o destruidor foi Adão. Esse foi o véu. Mas quem criou esse véu? Esse é o pensamento que vamos desenvolver agora. Vamos ver em Isaías, que nos dá um pouquinho em Gênesis, nos dá um pouquinho dessa informação. Capítulo 2, verso 2, 15 ao 17, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, Adão, e o pôs no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E mandou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quer dizer que Adão tinha uma vestimenta. Se você ler os versos anteriores, diz que passavam por ali 4 rios, com todas as pedras preciosas, ouro, o melhor ouro. E daí é que o ferreiro fez esse véu Adão. Diz que ele estava
no jardim e diz que ele passeava entre as pedras de fogo, mas lhe disse: o dia que comeres desta árvore, da ciência do bem e do mal, então morrerás, como quem diz. Agora não podes morrer porque tens um corpo feito de uns metais tão poderosos que não podes morrer, mas se falhares nisso, te lanço por terra e te darei um corpo de carne e sangue, que é o que não herda. E então com carne e sangue morrerás. Quer dizer que foi ali que houve despojo. O grande dano deste véu, que na ciência de Deus, Deus o fabricou, ele é o criador desse véu, e então, com a sabedoria que somente Deus tem, porque a ele não se fazem perguntas, quem é seu conselheiro? Ele decidiu assim. E o que eu faço é crer no que está escrito. E então, o que acontece? Foi aí que nos despojaram, foi ali que ele nos destituiu da glória de Deus. Veja como diz, Ezequiel nos dá um quadro bem claro do que ele fez. Diz Ezequiel 28, 14 ao 16, porque diz que ele deixou ao véu Adão no jardim lavrando, e quando a pessoa ouve a palavra lavrando e cuidando, a pessoa pensa que são vegetais, matinhos, né? Mas veja o que diz aqui. Capítulo 28, verso 14 ao 16, diz: tu, querubim, grande protetor, eu te pus no santo monte de Deus, ali estiveste em meio das pedras de fogo, passeavas nas pedras de fogo. Quer dizer que o que ele estava lavrando era um lugar onde havia pedras de fogo. Não era matinho, plantinha de tomate, alface, não. Ali ele foi deixado lavrando, cuidando, protegendo. E diz: perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti maldade. Quando se achou maldade nesse véu, então foi aí que ele perdeu sua vestimenta e, por consequência, nós, os escolhidos, também perdemos nossa vestimenta. Por isso é que em Isaías, capítulo 46, no verso 3 e 4 diz: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levados desde a matriz, e até a velhice, eu mesmo, e até as cãs, vos suportarei eu. Veja algo aí que diz: eu fiz o quê? Eu fiz o véu Adão e fiz também provisão, e sabia, porque ele não recebe surpresas, que ele iria nos destituir da glória de Deus. Diz: eu fiz, eu levarei, eu suportarei e guardarei. Quer dizer que este véu Adão é um mistério, e logo veremos isso mais claro. É um mistério que verdadeiramente vai se cumprir quando terminar com o calqueio, vai se cumprir certos versos da Bíblia que agora você poderá entender. Veja o que diz Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17. No capítulo 1 dessa epístola, diz: ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus de Nazaré, o primogênito de toda a criação, o primeiro ser criado de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele, tudo é tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes
antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Quer dizer que agora estamos imaginando um Criador que faz um véu chamado Adão, que nós entendemos que o pecado entrou no mundo por esse homem Adão, e nós sabemos que esse homem Adão foi aí que se apropriou do império da morte. Ele mesmo caiu, ele mesmo o formou, mas quem está detrás desse véu é aquele que faz todas as coisas, porque ele fez, olha, sem ele nada do criado é. Portanto, o projeto ou véu Adão tem um mistério, mas diz que o mistério, isso oferece uma paz tremenda, porque eu estou te conduzindo agora, porque não há um pingo de medo e de temor para os escolhidos e os que são iluminados, e essas primícias que serão transformadas. Mas note, há algo aqui, Romanos capítulo 5, verso 14, diz: não obstante reinou a morte desde Adão até Moisés, ainda nos que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Em outras palavras, Adão era figura do que havia de vir. E o que havia de vir era Jesus de Nazaré, falando no contexto que Paulo está apresentando aqui. Aquele que estava detrás de Jesus de Nazaré, quem era? Deus. E quem estava detrás do véu Adão? Deus. Deus é quem faz todas as coisas. Foi ele quem criou ao destruidor para destruir. Nesse véu, nesse propósito desse véu, porque cada véu tem um propósito e um cumprimento. Então, diz que ele é figura do que havia de vir. Do que veio da mesma maneira, do que estava detrás, do que veio Jesus de Nazaré era Deus. Aquele que estava detrás do véu de Adão, detrás do diabo, era Deus também. Então, podemos ver a Romanos 11, 33, verso 36. Romanos 11 diz, no verso 33, ó profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis seus caminhos! Porque quem entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu a ele primeiro para que fosse recompensado por ele? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Então, Jesus Cristo, homem, você está dizendo que quem estava detrás do véu Adão foi Deus? Não só estou te dizendo, estou lendo para você, estou provando a ti, biblicamente, que aqui nada do criado está fora do controle de Deus. Deus criou todas as coisas. Portanto, o véu Adão não só era o diabo, era Deus também, que estava executando essa ciência inescrutável. E quem é seu conselheiro para dizer que tu não pode fazer isso? Você não pode aconselhá-lo? Os obedientes de coração, o que fazemos é, Deus disse, eu creio. Mas entrar em conjecturas com isso é super perigoso. Porque Davi disse, quem é o homem para que indague ou para que discuta com Deus? Imagina, isso é como explicar
a história com Faraó? Que o apóstolo Paulo diz, mas me dirás, diz, capítulo 9, verso 19, Paulo escreve, mas me dirás, por que pôs em culpa? Porque quem resistiu à sua vontade? Mas antes, ó homem, quem és tu para altercares com Deus? Dirá o vaso de barro ao que o formou, por que me fizeste assim? Dirá Adão, por que me fizeste assim? Porque fazes este propósito? Ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa do ventre de Eva um vaso para honra e outro para desonra? E que, se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, e para fazer notórias as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória, estamos diante de um tema que Isaías, quando falou disso, Isaías ficou tão surpreso que disse em Isaías 52, veja como diz no verso 15, diz, assim ele assombrará muitas nações, os reis fecharão a boca ante ele, porque verão o que nunca lhes foi contado e entenderão o que jamais haviam ouvido. Isaías diz isso, e então o apóstolo Paulo, retomando essa profecia dos véus de Deus, desta vez é em Jesus Cristo, homem, que os reis da terra vão entender coisas e se assombrarão. Vocês não se assombram porque vocês já estão preparados, vocês não estão em trevas para que esse dia lhes surpreenda como ladrão. Vocês são filhos do dia e estão bem iluminadinhos. E vocês não vão se envergonhar porque vocês vão dizer, eu sabia quem era ele, eu te disse mamãe, eu te disse papai, eu te disse tio, aos familiares, você que vem advertindo-lhes. Mas veja como diz lá em Romanos 15, 21, Paulo retomando a profecia, diz, senão, como está escrito, aqueles aos quais nunca lhes foi anunciado acerca dele, verão. E os que nunca ouviram dele, entenderão. Romanos 15, 21, retomando a profecia de Isaías 52, 15. Diz, entenderão e verão o que nunca lhes foi contado. E aqui em Romanos diz, isso ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir em Jesus Cristo homem. Diz que então vão anunciar acerca dele, verão o que nunca ouviram dele e entenderão. Mas quando entendam, já há um povo vestido de um corpo incorruptível, um corpo poderoso, cheio de incorrupção, um corpo que jamais vai morrer. Esse é o plano de todo o propósito de Deus. Assim que nós, nesse dia, concluímos que o véu formado, Adão, quem estava detrás desse telão era Deus mesmo. Deus é quem esteve em todas as coisas que sucederam aqui na terra. Por isso, o profeta Lamentações, profeta Jeremias diz, quem será aquele que diga que sucedeu algo bom ou mal, que não tenha saído da boca do Criador? Quem será? Ninguém se atreve a questionar o que eu acabo de compartilhar contigo, igreja. Naturalmente, agora vai ser mais difícil para eles, porque eles, os que nos escutam e os que não nos seguem,
olha, uns nos seguem para edificar-se, estão nos olhando para edificação própria. Outros seguem para edificar o traço que o ministério vai. Então agora vão dizer, olha, agora ele está dizendo que Adão não somente foi o diabo no véu, mas quem estava dirigindo esse véu, como em todas as vezes que se manifestou num véu, era Deus mesmo. Assim que, abençoado, me despeço de vocês nesta ocasião, recebendo que essa contagem regressiva já nos leva à grande manifestação pública mundialmente, onde os reis da terra então dirão: essa era a ciência que nós não havíamos entendido, essa era a ciência da unidade desse corpo que se levantou, que todos pensam o mesmo, falam o mesmo, sentem o mesmo, fazem o mesmo, e todos em uma mesma mente, em um mesmo parecer, em um só propósito, levando a unidade do Espírito por todas as nações, abençoados com todas as bênçãos, até a próxima ocasião. Até logo.